Boa noite a todos. Senhoras e senhores, boa noite. Eu, vereador Fred Procópio, em nome da Câmara Municipal de Petrópolis, dou início à cerimônia de entrega das moções congratulatórias aos irmãos obreiros das lojas maçônicas de Petrópolis. Convido os irmãos que irão compor a mesa comigo na noite de hoje, os veneráveis mestres das lojas Amor e Caridade Quinta, senhor Leonardo Almeida de Souza, o senhor Adilson Cilento, da loja Asilo de Caridade, o senhor Carlos José Eich, da loja Dom Pedro I, e representando a loja Albert Einstein, o senhor Paulo Simões Correia. Gostaria de chamar também membros, à vontade, onde vocês quiserem se sentar. Fiquem à vontade, por favor. Gostaria de convidar também, representando aqui os maçons mais antigos da cidade, e como segundo representante de cada loja, o nosso irmão Francisco Freitas, foi o ex-venerável, loja Amor e Caridade Quinta, o irmão Ricardo Ferreira, o irmão Luiz Antônio, o irmão Carlos Alberto, e um queridíssimo irmão, que eu vi que chegou agora aqui, não vi onde se sentou, que também tem muita estrada à frente, teve à frente dos demolês, quando eu ainda nem era maçom, nosso irmão Zeferino, que também é um decano aí da casa. Por favor, Zeferino. Antes de iniciarmos as homenagens, iremos ouvir a execução do trecho do hino nacional. Por favor, todos de pé.
de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostenta estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, traz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, uma pátria amada, dos filhos deste sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. A moção é a propositura pela qual o vereador expressa sua felicitação, agradecimento e reconhecimento a pessoas e entidades que contribuam ou contribuíram de alguma forma especial para a prestação de serviço à comunidade petropolitana. Pretendo, neste ato, parabenizar cada um, tornando públicas suas ações de forma a reconhecê-las e a incentivar a comunidade a seguir seus exemplos. Antes de passarmos as homenagens, gostaria de convidar para brilhantar a noite de hoje o nosso irmão Carlos Roberto Pochuk, venerável que me iniciou no Asilo de Caridade, para que faça a leitura de uma peça sobre a história da maçonaria em Petrópolis. Por favor, pode fazer uso do púlpito aqui, meu irmão. Pode dar a volta. Ilustríssimo senhor presidente Fred Procópio, a qual me permite chamar apenas de irmão Fred, posto que tive a oportunidade de ser ainda sindicante do irmão, quando ainda era candidato a ingressar na Sublime Ordem Maçônica, na loja Asilo de Caridade. Senhores vereadores presentes, veneráveis mestres, irmãos, senhoras e senhores, boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao irmão Fred pela oportunidade de estarmos aqui hoje, apresentando para a sociedade um pouco da história da maçonaria na nossa cidade. A glória do grande arquiteto universo. Pequena história da maçonaria em Petrópolis. A história da maçonaria em Petrópolis confunde-se com a própria história do surgimento da cidade imperial. Desde a ideia da criação do Palácio Imperial de Verão para a família real até os dias de hoje, Petrópolis e maçonaria andaram sempre de mãos dadas. Antes, porém, é necessário fazer um pequeno esclarecimento sobre o que seja a maçonaria e um pouco de sua história no Brasil. O que é maçonaria? O Grande Oriente do Brasil, que é o maior organismo oficial da maçonaria no Brasil, fundado em 1822, define maçonaria como sendo, abre aspas, uma instituição essencialmente filosófica, filantrópica, educativa e progressista. No seu portal, o próprio Grande Oriente também esclarece um pouco sobre seus princípios e filosofias. Por que ela é filosófica? Porque em seus atos e cerimônias, ela trata da essência, a propriedade, os efeitos das causas naturais, investiga as leis da natureza e relaciona as primeiras bases da moral e da ética pura. Por que ela é filantrópica? Porque não está constituída para obter lucro pessoal de nenhuma classe, senão, pelo contrário, suas arrecadações e seus recursos se destinam ao bem-estar do gênero humano, sem distinção de nacionalidade, sexo, religião ou raça.
procura conseguir a felicidade dos homens por meio da elevação espiritual e da tranquilidade de consciência. Por que progressista? Porque partindo do princípio da imortalidade e da crença em um princípio criador, regular e infinito, não se aferra a dogmas, prevenções ou superstições, e não põe nenhum obstáculo ao esforço dos seres humanos na busca da verdade, nem reconhece outro limite nessa busca, senão o da razão e com a base na ciência. Qual é o objetivo da maçonaria? Como dito, investigação da verdade, exame da moral e da prática das virtudes. Eu gostaria de convidar aos irmãos que não tiveram oportunidade e as senhoras e senhores a visitarem em Brasília a sede do Grande Oriente do Brasil, uma instituição aberta ao público e qual mantém um belo museu com artefatos históricos de maçonaria. O endereço é Superquadra Sul, conjunto 913H, Avenida W3 Sul, Asa Sul. Maçonaria no Brasil, os primórdios. A primeira loja maçônica fundada no Brasil que se tem conhecimento foi a loja Cavaleiro da Luz em 1797, na localidade de Barra, próximo a Salvador, Bahia. Esta loja foi a chama principal para a Conjuração Baiana, que foi um movimento político popular ocorrido em 1798, que tinha por objetivo separar a Bahia de Portugal e libertar os escravos. Os ideais de liberdade, fraternidade e igualdade sempre foram os principais lemas da maçonaria no mundo. No Rio de Janeiro, a primeira loja foi a União, em 1800, depois sucedida pela loja Reunião, em 1802. O sistema de obediências, ou seja, a parametrização de rituais e formação de um sistema federativo de lojas, como já ocorria na Europa e nos Estados Unidos, só se deu no Brasil em 1822, com as campanhas de independência do Brasil e a criação do Grande Oriente do Brasil. Em 17 de junho de 1822, formada inicialmente por 3 lojas, a Comércio e Artes da Idade do Ouro, mais as lojas União e a loja Tranquilidade e Esperança de Niterói, José Bonifácio de Andrade e Silva se torna o primeiro grão-mestre da primeira potência maçônica do Brasil, o Grande Oriente do Brasil. Na ocasião, exercia o cargo de ministro do Reino e de Estrangeiros. Joaquim Gonçalves Ledo era o primeiro grande vigilante do Grande Oriente do Brasil. Em 4 de outubro do mesmo ano, após a declaração de independência, em 7 de setembro, José Bonifácio foi substituído pelo então príncipe regente e logo depois imperador Dom Pedro I, que recebeu o nome maçônico de Guatimozin. Na época, era costume que os irmãos recebessem nomes de figuras históricas importantes como Guatimozin, que era o nome do último imperador azteca. Voltando a falar um pouco sobre Petrópolis, é importante falar sobre o Caminho Novo. Pode-se dizer que o primeiro caminho oficial que passava pelo local que viria a ser conhecido no futuro como Cidade Imperial era, na verdade, uma nova rota de ligação das minas de ouro em Ouro Preto ao porto do Rio de Janeiro. Este caminho teve a sua criação em 1698, mas foi entre 1722 e 1725 que esta rota foi finalmente definida. A rota tinha 515 quilômetros de extensão e passava por onde hoje é Petrópolis. Na época, esse importante caminho mineiro estimulou a criação de fazendas, chafarizes, sesmarias, hospedarias para os viajantes. A própria estrada mineira em Petrópolis tem o seu nome por esses fatos. Era o Caminho Novo dos Mineiros. Dom Pedro I. Os primeiros relatos relacionados a Petrópolis são de 1822, quando o imperador Dom Pedro I, a caminho de Minas Gerais, pernoitou na fazenda do Padre Correia, onde se encontra o bairro Correias. A partir daí, a região começou a ganhar alguma importância. Na ocasião, as terras do padre estavam subordinadas à antiga vila de São José do Rio Preto, hoje São José do Vale do Rio Preto. O interessante é que São José do Rio Preto, posteriormente, passou a fazer parte de Petrópolis até a sua emancipação em 1987. O imperador, segundo relatos, ficou encantado com a Mata Atlântica, o clima ameno da região
e o que o fez lembrar dos climas europeus. Desde a sua primeira de muitas estadas na fazenda do Padre Correia, o imperador manifestou interesse em adquirir terras para o tratamento da sua filha, Dona Paula Mariana. Na época, a princesa tinha apenas 5 anos de idade e sofria de problemas respiratórios graves, porém, se sentiu muito melhor após se hospedar na fazenda do padre. Com a recusa do Padre Correia em vender as suas terras ao imperador, uma outra fazenda chamada Fazenda do Córrego Seco, vizinha à do padre, foi adquirida em 1830. Na sequência, Dom Pedro I também adquiriu terras onde hoje se encontram os bairros de Alta da Serra, Quitandia e Retiro, expandindo a sua fazenda. Porém, logo em seguida, no ano de 1831, devido a fortes crises internas e a possibilidade de perder o trono português para o seu irmão e rival, Dom Miguel, Dom Pedro I é obrigado a abdicar do trono e retornar a Portugal. Ele veio a falecer 3 anos depois, vítima de tuberculose. Dom Pedro II. O imperador Dom Pedro II tinha apenas 5 anos quando seu pai o deixou aqui no Brasil como sucessor e coube a uma regência interina a dirigir a nação até que Dom Pedro II pudesse assumir e receber a maioridade, o que foi antecipado tão logo ele completou 14 anos. Devido a conflitos internos de facções políticas e rebeliões internas. Com 18 anos, recém-casado, o imperador Dom Pedro II emitiu um importantíssimo decreto para a nossa cidade, o de número 155, que em 16 de março de 1843 arrendou a fazenda do Córrego Seco ao major Júlio Frederico Keller para a fundação de uma povoação. Ele exigiu também a construção de um palácio imperial, residência de verão de sua família, além de vários quarteirões imperiais, uma igreja e um cemitério, pois tais exigências eram fundamentais para a criação de uma cidade. Coube ao mordomo da Casa Imperial, Paulo Barbosa da Silva, cujo nome todo mundo conhece da Rua Paulo Barbosa, a incumbência de entregar ao major Keller a construção de uma nova estrada ligando a nova vila à cidade do Rio de Janeiro, para que as carruagens pudessem ter acesso ao palácio, uma vez que o chamado Caminho Novo foi aberto por bandeirantes para bandeirantes para ligar a região portuária do Rio às minas de ouro, como dito anteriormente, e era usado apenas por mulas e cavalos. Em 1846 foi criada a paróquia de São Pedro de Alcântara, na vila do mesmo nome, que estava vinculada à antiga Vila da Estrela, em Magé, surgida no período colonial durante o Ciclo de Ouro. A chegada dos primeiros colonos. Os primeiros colonos alemães começaram a chegar a partir de 1845. Muitos portugueses vieram majoritariamente e passaram a se dedicar ao comércio. Já os franceses, que vieram em menor número, se dividiram entre os ramos alimentício e de jardinagem. O próprio Jean-Baptiste Binot, cujo nome dá o orquidário Binot, foi encarregado de projetar e executar os jardins do Palácio Imperial. Muitos italianos que aqui chegaram passaram a trabalhar nas recém-inauguradas fábricas de tecido, como a Companhia Petropolitana de Tecidos, a Fábrica de Tecidos São Pedro de Alcântara, a Fábrica de Tecidos Dona Isabel. Já os ingleses se destacaram nos ramos de hotelaria e transportes. O pitoresco projeto do Major Keller levou em consideração batizar os quarteirões da cidade com nomes de cidades alemães, em homenagem à grande quantidade de colonos alemães que aqui chegaram. Assim surgiram os bairros de Mosel, que virou Mosela, Castellaun, que virou Castellânia, Bingen, Ingelheim e outros. O desenho urbanístico da cidade buscou inspiração nas cidades alemãs, que margeiam os rios e os colocam na frente das residências, ao contrário de outras cidades, que os colocam nos fundos das casas, sendo usadas como lixeiras. As primeiras lojas maçônicas da cidade. Em 1857, ocorre a elevação de Petrópolis à condição de vila, feito inédito na história do país. Neste mesmo ano, surgem os primeiros jornais de Petrópolis, chamados O Mercantil e O Paraíba, criados pelos maçons Emílio Zaloar, Tomás Cameron e Bartolomeu Pereira Sudré, este último considerado o pai da imprensa petropolitana. O jornal Mercantil teve a sua primeira edição no dia 3 de março e encerrou suas atividades em 1892, sucedido pelo jornal Gazeta de Petrópolis.
Loja maçônica Estrela do Norte. Em 7 de abril de 1862, é fundada a primeira loja maçônica da cidade, chamada Estrela do Norte, criada pelos mesmos fundadores dos jornais acima descritos. Ela funcionava na Rua Princesa Dona Januária, hoje Rua Marechal Deodoro. Posteriormente, se mudou para um prédio no Morro do Cruzeiro. Ela funcionou apenas até 1890, depois da sua fusão com a loja Aurora Escocesa no Oriente do Rio de Janeiro. Loja Asilo de Caridade. Em 14 de dezembro de 1889 é fundada a Loja Asilo de Caridade. Ela teve como seu primeiro venerável o benemérito maçom Manuel Ferreira da Rocha. Tão grande era o prestígio deste irmão que ele foi substituído pelo eminente irmão doutor José Tomás Porciúncula, presidente então do Estado do Rio de Janeiro. Aos irmãos que não conhecem, aqui na Praça da Liberdade só existe uma estátua que é justamente do nosso irmão José Tomás Porciúncula, nosso segundo venerável mestre. Muitas pessoas passam, fica exatamente em frente ao monumento do 14 bis e não sabem de quem é aquela pessoa. Espero que agora já tomem conhecimento. Esse irmão tinha tanta influência na época que impulsionou a loja com uma tal força que esta veio se tornar uma das mais operosas na obediência do Rio de Janeiro. O professor Henrique Kopke, cujo nome também é um dos bairros da cidade, foi orador de ofício da loja por muitos anos, sendo considerado um dos maiores educadores de sua época. Bartolomeu Sudré, já mencionado acima, também era membro dessa loja, onde galgou o seu grau 18. A loja funcionou inicialmente em um imóvel pertencente ao Visconde, nosso irmão Visconde do Rio Branco, ao lado de onde hoje funciona o Cefet, antigo Fórum de Petrópolis, na Rua do Imperador. Essa loja chegou a ter mais de 200 irmãos em seu quadro e foi palco de inúmeras discussões acalentadas logo nos primeiros anos da jovem República do Brasil. Ela chegou a manter uma escola pública gratuita e uma excelente biblioteca, fatos que fizeram ao grande gerente do Brasil a conceder-lhe o título de Benemérita da Ordem. Na época, cabia aos maçons assinarem o livro de presença indicando seus graus maçônicos e suas profissões. Figuras ilustres da sociedade petropolitana fizeram parte do quadro da loja, como o próprio Visconde do Rio Branco e Saldanha Marinho. Em 25 de março de 1897, irmãos da Asilo de Caridade viajam ao Oriente Três Rios para fundarem a loja 25 de março. Esta, mais tarde, foi uma das primeiras lojas a aderirem à recém-criada Grande Loja Maçônica do Rio de Janeiro, com a Grande Cisão de 1927, tendo recebido o seu número 14, que conserva até hoje. Note-se que todos os principais acontecimentos políticos do Brasil na época eram debatidos e decididos dentro das lojas maçônicas, principalmente as da capital, antes de serem ratificadas pelo sufrágio no Congresso. Tal era a expressão da maçonaria que todo o primeiro ministério da recém-criada República Federativa do Brasil era constituída por maçons, entre elas o próprio presidente Manuel Deodoro da Fonseca. Figuras como Campos Salles, Barão de Lucena, Benjamin Constant e Rui Barbosa, todos eram ministros e maçons. Rui Barbosa, inclusive, morou e veio a falecer na cidade no dia 1º de maio de 1923. No ano de 1921, morre o nosso irmão doutor José Tomás Porciúncula. E logo no dia 22 de dezembro de 1902, sem a sua principal liderança, a loja Asilo de Caridade encerra as suas atividades. Loja Confraternidade Maçônica. No dia 26 de julho de 1890, esta loja de duração efêmera foi fundada. Ela era presidida pelo nosso irmão Felipe Bretz, um maçom muito influente na cidade na ocasião. Ela funcionou até 1895, quando encerrou suas atividades. Loja Maçônica Brasil. No dia 4 de maio de 1905, por mais de 3 anos depois da primeira loja Asilo de Caridade ter deixado de funcionar, tentou-se fazer nascer a sua sucessora, a Loja Maçônica Brasil. Ela teve como fundador o então presidente da Câmara Municipal de Petrópolis, irmão José Henrique Taine Land. Ele teve como membros os irmãos Capitão Gustavo Caentes, Walter Bretz e Eduardo da Rocha Tinoco. Ao que consta, essa loja não logrou êxito devido à demora do envio da documentação necessária para a sua fundação e, por esse motivo, a loja nem sequer chegou a funcionar oficialmente.
Loja Amor e Caridade Quinta. No dia 1 de novembro de 1910, diversos irmãos da cidade de Três Rios, provenientes da loja 25 de março, em sua maioria, vêm a Petrópolis no intuito de fundar a loja Amor e Caridade Quinta, que recebe do Grande Oriente do Brasil o número 0896. 15 irmãos da antiga loja Asilo de Caridade, que estavam adormecidos com o fim da sua loja, passaram a ingressar ao quadro da nova loja Amor e Caridade. A carta constituída foi outorgada em 9 de novembro de 1911. Os principais irmãos que assinaram a ata da fundação da loja Amor e Caridade foram Manuel Correia da Silva, Pascoal Gregório, José Ferreira Salgueiro, Vitorino Martins, Manuel Pessoa Campos, Luiz da Silva Cordeiro, José Augusto Duvier, José Monteiro, Hilário Tinoco, João Nicolau, Heder, entre outros. Eu tenho a relação de todos os irmãos aqui. A primeira administração da loja ficou composta da seguinte forma: Venerável Mestre Manuel Correia da Silva, primeiro vigilante Manuel Alves de Seabra, segundo vigilante Bernardino Costa Prista, orador Dr. Álvaro Castanheda, secretário Felisberto Domingues Alves. Esta importante loja teve por seu primeiro venerável Manuel Correia da Silva, que inclusive já havia sido venerável da loja 25 de março. Logo no seu primeiro ano de funcionamento, chegou a ter mais de 50 irmãos no quadro. O irmão Manuel Correia chegou a ser reeleito por mais 7 oportunidades. Na mesma ata de fundação, foram considerados também fundadores os 11 irmãos da antiga loja Asilo de Caridade por serviços prestados à loja. É extensa a participação dos irmãos da loja na vida de Petrópolis desde a sua fundação. Em 1914, a loja se reúne para efetuar a doação de vultuosas quantias à Cruz Vermelha Internacional para ajudar os necessitados da Primeira Guerra Mundial. Em 1919, é instituída a premiação de jovens que se destacavam nas escolas públicas da cidade. No mesmo ano, o prédio onde funciona atualmente é adquirido. Na época, a loja constava com 147 irmãos no seu quadro. Em 1922, a loja inaugura, nos fundos de suas dependências, a Escola Senador Dr. Porciúncula, que funcionou até 1934. Até hoje, esta loja é o principal ponto de reunião da maçonaria petropolitana, que em diversas ocasiões recebeu, centralizou, organizou a distribuição de alimentos e donativos para as constantes chuvas que assolam a cidade. É importante mencionar que a loja Amor e Caridade Quinta foi palco da fundação ou regularização de diversas lojas na região, a saber, em 27 de janeiro de 1951, regularização da loja Regente Feijó no Oriente de Três Rios. Em 12 de março de 54, fundação da loja Teresópolis I. Em 23 de janeiro de 57, fundação da loja Fraternidade Progresso III. Atualmente, o templo da loja Amor e Caridade é chamado de Palácio Maçônico de Petrópolis. A loja atualmente é a única que abriga um capítulo de Molay e um Betel das Filhas de Jó. Esta é a loja mais antiga, continuamente funcionando na cidade, e o seu atual venerável é nosso irmão e amigo Leonardo de Almeida Alves de Souza. Loja Fraternidade Progresso III. No ano de 1956, é fundado dentro das dependências da loja Amor e Caridade a loja Fraternidade Progresso, a segunda a adotar o rito brasileiro. Porém, ela bateu colunas em 1968. Soerguimento da loja Asilo de Caridade. No ano de 1996, ocorre, como de praxe, uma eleição para venerável mestre. Dessa vez, os candidatos eram os irmãos Newton Ferreira dos Santos e Raimundo Noé. A contagem de votos terminou empatada, porém, Noé foi proclamado vencedor. O critério de desempate usado é o que determina a legislação maçônica, ou seja, considerar vencedor, nesses casos, o candidato possuidor de número de cadastro maçônico, sim, mais antigo. Por ser Noé o mais antigo que Newton, na ordem, Noé é proclamado vencedor. Ocorre, a partir daí, uma grande debandada de irmãos não aceitando os resultados e diversas acusações de ambos os lados são fortemente proferidas. Um clima de animosidade e cisão toma conta da maçonaria petropolitana que perdurou por bastante tempo. Após várias conversas e debates dentro e fora de loja, muitos irmãos, capitaneados por Newton, decidem sair da Amor e Caridade Quinta e soerguer a adormecida
loja Asilo de Caridade. Como não tinha um templo e não havia um clima para que essa nova loja funcionasse no Templo da Amor e Caridade, a solução foi solicitar abrigo à loja co-irmã Dom Pedro I. No ano de 1996, o pedido que a nova loja Asilo fosse funcionar nas dependências da loja Dom Pedro foi apresentado formalmente durante a administração do venerável Jorge Luiz Plácido e aceito por unanimidade. Em 15 de agosto de 96, quando a loja Dom Pedro já estava sob a administração do venerável mestre Arnaldo Torricelli, acontece a sessão magna de soerguimento do Asilo de Caridade, que decide manter o antigo número 427, porém recebe o número 3025 do Grande Oriente, do Brasil. A loja se compromete a manter-se fiel aos seus antigos propósitos de ser um centro de estudos maçônicos e acolhimento de irmãos. A loja recebe o número de 3025, como dito. Durante a cerimônia magna de soerguimento, o próprio grão-mestre do GOB, na ocasião, o eminente irmão José Coelho da Silva, presidiu a sessão, com a maior parte do seu grande secretariado. O irmão Walter Feldman é empossado como o primeiro venerável da nova era da loja. Seu sucessor foi o próprio irmão Newton Ferreira, seguido pelo irmão Paulo Berkowitz. Este último, único maçom a ser venerável mestre, tanto na Asilo de Caridade quanto na Amor Caridade. Esse irmão também chegou a concorrer às eleições do grão-mestrado estadual no Rio de Janeiro em 1991, sem sucesso. A loja decide manter a antiga grafia do seu velho nome com Z e Y, asilo. O significado da palavra asilo faz menção à qualidade asilar, abrigar, acolher, mas o verbete também pode significar proteção, amparo, segurança. É de praxe que os nomes das lojas maçônicas costumem homenagear virtudes ou figuras históricas importantes ou datas marcantes, como 15 de novembro, 7 de setembro ou a data de sua própria fundação. Algum tempo depois, os irmãos da Asilo de Caridade decidem que já está na hora de trabalhar em seu próprio templo, e com a saída prematura das dependências da loja Dom Pedro, os irmãos do quadro, que não eram muitos, passam a se reunir informalmente no consultório do nosso irmão Henrico Caruso, no centro da cidade. O novo e moderno templo é inaugurado na Rua Silva Jardim 310, no centro de Petrópolis, próximo à antiga rodoviária, onde funciona atualmente, sendo praticamente todo custeado pelo nosso irmão Newton, ajudado em menor parte pelos nossos irmãos Osmar Abranches e Henrico Caruso. Todos fazem questão de doar os seus gastos para as obras da loja, isto é, sem a obrigação de devolução do que foi gasto. O próprio irmão Caruso, que foi um dos primeiros a serem iniciados na loja, juntamente com os irmãos Eduardo Casamasso, Alfredo Vogel, Alfredo Dornelas, Osmar Abranches e outros, veio ocupar o cargo de venerável mestre da loja em 2014. Este amado irmão passou para o Oriente Eterno neste ano de 2023, aos 90 anos de idade. Atualmente, em 2023, a loja tem como venerável mestre o nosso querido irmão Adilson Cilento, o qual eu saúdo. Grau 33 e portador da mais alta honraria da maçonaria brasileira, a comenda da Ordem de Dom Pedro I, que é apenas concedida aos maçons que tenham completado 50 anos de atividade maçônica ininterrupta. Nosso irmão já tem 55 anos de maçonaria. Soerguimento da loja Fraternidade e Progresso. Em 3 de fevereiro de 98, com o desejo de difundir o rito brasileiro na cidade, a loja Fraternidade e Progresso retoma as suas atividades, recebendo o número 3155 do GOB-RJ. Da mesma forma que a loja Asilo de Caridade, esta passa a funcionar inicialmente nas dependências da loja Dom Pedro e teve como seu primeiro venerável o saudoso irmão Francisco da Silveira Bastos. Porém, essa loja não durou muito devido ao falecimento prematuro do seu irmão Bastos. Loja Dom Pedro I. Em 7 de setembro de 1978, acontece a fundação de mais uma loja em Petrópolis, a loja Dom Pedro I, número 53. Essa foi a primeira loja a ser subordinada à grande loja maçônica do estado do Rio de Janeiro. O mote da criação desta loja foi uma determinação da grande loja para a expansão das suas lojas nas regiões Serrana e no Vale do Paraíba. O irmão Luiz Carlos Morgado, que pertencia à loja Emancipação de Piabetá 27, foi designado delegado especial do grão-mestrado com esse propósito e foi o principal responsável pela criação desta loja na nossa cidade. A ata da fundação, datada de 31 de 8 de 78, foi assinada pelos seguintes irmãos: Luiz Carlos Morgado, Osmar Durão, Adalberto Menezes, Luiz Simões, César Soares Lopes, Norberto Judson,
Souza Bastos, José Mamed Barbosa do Carmo, Jacinto Betes, Antônio Luiz Gonçalves Faria, Albano Tavares de Almeida Neto, Renato de Carvalho, Elvésio Freire de Souza Filho, Fábio Luiz Maria Zevacô de Oliveira Carvalho, Gunter Stahl, José Gomes da Silva. Destes, creio que o único que esteja vivo ainda seja o nosso irmão Elvésio. Inicialmente, a loja alguns irmãos começam a se reunir informalmente para estruturar a ideia no consultório do próprio irmão Elvésio, um renomado dentista, cujo consultório ficava no centro de Petrópolis e recebia aos irmãos ao final de seu expediente. O primeiro venerável da loja foi o próprio irmão Morgado, em seguida sendo sucedido pelo irmão Fábio Maria Zevacô de Carvalho de Oliveira, depois vieram Luiz Simões, Adalberto Menezes e a loja continua até hoje. Como na época de sua fundação a loja não possuía um templo próprio, ficou determinado que o local de reunião provisório seria na rua Vereador Prudente Aguiar, 43, sala 102, em Petrópolis. Pouco tempo depois, os irmãos iniciaram a busca por um terreno para ser construído seu futuro templo, e para tal, muitos eventos foram realizados na residência do irmão Morgado, na localidade de Pau Grande, em Magé. Pessoas de renome, como Calbi Peixoto, Aguinaldo Timóteo, Alcione e outros mais, chegaram a se apresentar no local, em eventos com ingressos à venda, para angariar fundos para essa finalidade. O terreno foi adquirido em 25 de 7 de 79 e uma empresa contratada para o início das obras. Atualmente, a loja é a única a manter um departamento feminino, criado em 7 de setembro de 1980, que é a responsável pela parte de benemerência e assistência social da loja. Esta loja já foi responsável por 4 grandes reuniões da grande loja maçônica do Rio de Janeiro, sendo que a primeira foi realizada no Sesc de Nogueira. Uma outra realizada no Palácio do Quitandinha, em comemoração aos 80 anos de fundação desta grande loja, no ano de 2007, contou com a presença de 2.400 irmãos e 600 cunhadas, de acordo com números fornecidos pela própria grande loja. Atualmente, a loja é dirigida pelo nosso querido irmão Carlos Eix. Outras lojas. A loja Cavaleiro de São Jorge. Fundada em 23 de abril de 2011, funcionou inicialmente também nas dependências da loja Dom Pedro I. Mais tarde, funcionou no anexo do restaurante Machado, na subida da Serra de Petrópolis, até a construção de seu templo na localidade de Xerém, Duque de Caxias, onde funciona até hoje. A loja é muito ativa nas redondezas onde opera, patrocinando diversas campanhas sociais. Loja Jacques Demolay. Foi a primeira e única loja de Petrópolis vinculada ao Grande Oriente Independente do Rio de Janeiro. Fundada pelo irmão João Luiz da Costa Santos, recebeu o número 50 e trabalhava no rito de York até encerrar suas atividades. Funcionava em um prédio na rua General Rondon, número 100, no bairro de Quitandinha, em frente ao supermercado Extra. Não se tem informações sobre o encerramento de suas atividades. Loja Albert Einstein. É a loja mais nova na cidade. A primeira a adotar o rito alemão, ou rito de Schröder. Seu primeiro venerável foi o irmão Francisco José Miranda da Silva. Recebeu da grande loja número 515. Essa loja funcionou inicialmente num imóvel no bairro de Itaipava. Atualmente está localizado no bairro de Araras e tem como venerável o nosso irmão Paulo Simões Correia Furque. Conclusões. Como se pode verificar, é inegável que a trajetória de Petrópolis e da maçonaria andaram sempre de mãos dadas. Desde os primeiros relatos de Petrópolis como cidade, sempre existiu pelo menos uma loja ativa na nossa cidade. E muitos destinos daqui passaram pelas mãos e pelas inspirações maçônicas de incontáveis irmãos. E assim há de ser pelos séculos dos séculos, caso seja essa a vontade do grande arquiteto do universo. Muito obrigado. Muito obrigado, irmão Pochuco. Vou pedir uma salva de palmas pela leitura. Primeiro pelo brilhantismo da peça, segundo para a gente ficar mais descontraído, estava todo mundo muito formal. Pedi ao irmão Pochuco que acompanha também a mesa aqui conosco. Convido para fazer a leitura de uma outra peça, Quem Somos na Maçonaria, o nosso irmão Jorge Dias. Me disseram que é uma peça mais breve, então tão brilhante quanto e mais breve. Por favor, irmão Jorge, fica à vontade.
querido presidente Fred Procópio, demais autoridades presentes, na pessoa de quem eu peço permissão para saudá-los, nossos veneráveis mestres, irmão Carlos Reis, irmão Leonardo, irmão Adilson, nosso Paulo Furque, nosso querido irmão Dr. Francisco, representante da soberana Assembleia Federal Legislativa do Grande Oriente do Brasil, meus irmãos, senhoras e senhores. Fica muito difícil falar depois que o Pochuk fez essa apresentação maravilhosa a todos nós, praticamente da história toda da maçonaria em Petrópolis. E está de parabéns, uma pessoa que a gente sabe da sua capacidade e muito ilustrou o nosso currículo, porque contou desde o início o que aconteceu, como foi fundada a maçonaria pelas pessoas que foram fundadas, muitos aqui que alguns já conheceram, e nós aqui humildemente, atendendo a pressão do nosso afiliado Fábio Macieira, que nos pediu que comentássemos algumas palavras sobre a maçonaria. Fica difícil. Não é complemento, porque o trabalho do Pochuk foi completo. Isso eu posso garantir. Vou falar um pouquinho mais de quem somos e o que representam os maçons para a maçonaria. A maçonaria é uma instituição antiga formada de homens de todas as raças, credos e nacionalidades, que cultuam a liberdade, a igualdade e a fraternidade, e cujo objetivo é o aperfeiçoamento do ser humano e da sociedade. As origens da maçonaria remontam à Idade Média, quando foram constituídas as grandes catedrais góticas da Europa. Uma das características mais importantes da criação dessa ordem era o auxílio mútuo entre os participantes, estendendo-se às viúvas e órfãos de membros falecidos. Reunindo-se semanalmente em lojas, os maçons contam-se aos milhões no mundo inteiro. Em suas sessões, trabalham e estudam para desenvolver suas qualidades pessoais, através do conhecimento e do convívio, dentro do mais absoluto respeito às leis, usos e costumes de seus países. Para ser aceito na maçonaria, todos precisam serem convidados, isto é, ter um padrinho que se responsabilize pela pessoa proposta para ser iniciado e ainda o candidato concordar com os seguintes princípios. Primeiro, a crença em um princípio criador e respeito a todas as religiões. O maçom denomina esse princípio criador de grande arquiteto do universo, que é nada mais nada menos do que Deus, Alá, Buda e outros mais. Segundo, a maçonaria não impõe limites à investigação da verdade. Para garantir essa liberdade, exige de todos a maior tolerância. Terceiro, a maçonaria não é uma religião nem professa um culto. Sua doutrina se condensa no princípio: ama ao teu próximo. Quarto, a maçonaria condena qualquer discussão política sectária em suas reuniões e não tem qualquer interferência nas preferências de seus membros. Quinto, a maçonaria é mantida através de suas lojas por mensalidades, taxas, etc., pagas por seus associados, o que lhe permite manter suas obrigações profanas e seus compromissos de benemerência, visto que tem por objetivo também tornar feliz a humanidade pelo amor e a crença de cada um. Sexto, a maçonaria é acessível aos homens de todas as crenças e classes, desde que seja livre e de bons costumes, e não livre de bons costumes. Deve lembrar-se de que ele é o cartão de visitas da ordem maçônica, que será fatalmente julgada pela forma com que ele proceder. Os pedreiros maçons que criaram esses monumentos eternos, testemunhos de fé e grandeza espiritual,
organizaram-se em corporações de ofício, guildas, para proteger os segredos de seu ofício e para transmitir seus conhecimentos a novas gerações de construtores. Uma das características mais importantes dessas guildas era o auxílio mútuo, estendido a viúvas e órfãos de membros falecidos. Após o grande incêndio de Londres em 1666, pessoas de diversas partes do mundo relacionadas com o ofício de construir, que eram arquitetos, pedreiros e outros mais, lá se concentraram para reconstruí-la. 40 anos após, completou-se praticamente a tarefa. A essa época, a maior parte dos obreiros já tinha envelhecido ou emigrado em busca de trabalho. Por isso, os maçons operários de fato começaram a aceitar membros honorários em suas corporações, homens de saber e posição que não eram pedreiros de ofício ou nem mesmo estavam associados à atividade construtora. Esses pedreiros aceitos cresceram em número e, com seu fermento intelectual, acabaram por fazer evoluir a guilda em uma outra associação, impregnada dos ideais nascentes e iluminismo, voltada à libertação do homem dos grilhões da ignorância, do preconceito, da superstição e da injustiça social. Assim nasceu nossa ordem, que da Inglaterra espalhou-se por todo o mundo, constituindo-se hoje na mais sólida e universal das instituições, contando hoje com mais de 5 milhões de membros. Em seus quase 300 anos de história, ou mais até, documentada, pode a maçonaria orgulhar-se de filhos ilustres em quase todos os países e em todos os campos da atividade. Músicos como Mozart, Carlos Gomes e Sibelius, pintores como Hogarth, Debré e Milton, poetas como Goethe, Castro Alves e Kipling, escritores como Walter Scott, Voltaire e Heine, homens de ciência como Fleming, Hahnemann e Berzelius, estadistas como Rio Branco, Nehru e Churchill, libertadores como Washington, Bolívar, San Martin, O'Higgins, Benito Juárez e Garibaldi, soldados como Caxias, Lafayette e Ney, soberanos, presidentes e ministros da Noruega à Jordânia, dos Estados Unidos ao Quênia. Na verdade, do século XVIII para cá, poucos foram os membros das casas reais europeias que não foram maçons. Passados tantos anos, as ferramentas simples dos pedreiros, o compasso, o esquadro, o nível e o prumo, ganharam um significado simbólico de que a maçonaria se utiliza para concluir seus obreiros ao autoaperfeiçoamento. Dessa forma, diariamente, em todos os recantos da terra, à mesma hora, homens livres e de bons costumes se reúnem para estudos e confraternização, mantendo a tradição secular que lhes permite, com orgulho, reconhecerem-se como irmãos. Muito mais ainda teríamos para contar sobre a maçonaria e por que estamos aqui e como chegamos aqui. Vale lembrar que, embora seja permitido a presença só de homens em suas sessões, a mulher exerce um papel preponderante na ordem, visto que, inclusive, se quando o proposto for convidado, no caso dos casados, a esposa não concordar com o ingresso, este não será admitido,
pois o objetivo principal da maçonaria é a manutenção da família. Estima-se que ao redor do mundo existem em torno de, como falei, 5 milhões, um levantamento maior em 7 milhões de maçons. A maçonaria é um tema muito extenso e que requer muitas pesquisas, que não dá para retratarmos em poucos minutos. Quero fazer um agradecimento especial ao nosso querido irmão Fred, que, pela lembrança de nos homenagear pelo 20 de setembro, que é a data considerada o Dia do Maçom, e dizer da nossa gratidão por essa casa em nos receber. Todos os maçons, tenho certeza que estão satisfeitos e muito gratos ao querido irmão e a todos aqui. Muito obrigado. Obrigado. Na verdade, eu que agradeço, irmão Jorge Dias, pelo carinho, pelo trabalho, pelas palavras e pela presença. E convidar Vossa Excelência para compor aqui conosco a mesa de hoje. A gente conversando aqui, né, eu, minha assessoria, eu tive a honra de conversar isso hoje mais cedo também com o doutor Mauro Peralta. Essa casa já fez várias homenagens individualmente a maçons. Ano passado não, foi um ano muito duro, ano retrasado, a gente fez aqui uma entrega também às lojas, né, um reconhecimento às lojas também nesse dia. Mas depois de tudo que a maçonaria já fez na cidade, né, e em especial na pandemia, em que a cidade e o planeta passaram por tudo que passaram, cada um de vocês aqui dentro das suas angústias, quantos irmãos a gente perdeu e quanta gente a gente ajudou ao longo da pandemia com tudo que a maçonaria pôde fazer. Mesmo diante de todas as suas limitações que a gente sabe que são inerentes aí à vida cotidiana de cada um de nós. Em seguida a gente passa por 2 tragédias duríssimas e a maçonaria está lá, de pé, a ordem, atendendo a todo mundo, de porta aberta, acolhendo quem precisava, distribuindo mantimento, distribuindo material de limpeza, água, conforto de alguma forma. Né? Me recordo aqui, a gente foi levar colchão, né? Chegou um pedido de colchão do CRAS, e ninguém tinha, a maçonaria tinha uma doação de colchões, isso foi encaminhado. Então, tudo que a maçonaria pôde fazer ao longo desse período, fez. Eu me sinto muito honrado de poder participar dessa ordem, de compor essa ordem. E aí, quando a gente estava discutindo aqui sobre como tratar o dia 20 de agosto, eu falei, ainda que a gente atrase e não faça no dia 20, acho que valia a pena a gente fazer uma solenidade, inédita, procurei até aqui na casa para ver se a gente tinha algum registro, não há registro, uma solenidade do Dia do Maçom, com todas as lojas representadas, e aí convidei os veneráveis atuais e os anteriores para comporem a mesa. Em seguida, a gente faz a entrega para os senhores primeiro e que os senhores convidem cada um dos irmãos das suas lojas para que a gente possa individualmente entregar as moções um por um. Então, primeiro vou passar a palavra para o vereador Dr. Mauro Peralta e já agradeço ele pela companhia na noite de hoje. Em seguida, passo a palavra para a mesa e para quem de fora quiser fazer uso e no final a gente entrega as moções, faz a leitura das moções para os senhores juntamente com a gente fazem a entrega para os seus obreiros. Então, por favor, vereador Dr. Mauro. Boa noite a todos. Eu cumprimento o grão-mestre Apochuc e o Jorge Dias. Em seu nome, cumprimento todos os outros, porque vocês são muito mais importantes que o Fred, embora ele também seja maçom. Né? Eu sou polêmico mesmo e eu queria também, eu acho que o regimento não permite isso, mas que fosse colocado na ata um voto de condolências ao médico Dr. Eurico Caruso, que mesmo aos 90 anos continuava trabalhando no seu consultório e atendendo a todos. Já que não pode ter um minuto de silêncio para ele, que tenha pelo menos condolências que sejam entregues à família. E quero dizer que eu ouvi aqui uma aula sobre a maçonaria. E tem uma tristeza, porque a maçonaria tinha Paulo Barbosa, Bartolomeu Sodré, Imperador,
presidente, não é? E, segundo o nosso grão-mestre, e segundo a história, porque ele não fugiu dela, as decisões grandes todas passavam pela essa casa. Aqui também em Petrópolis. Petrópolis, no passado, era a capital cultural do país. Petrópolis era conhecida internacionalmente, ainda é nacionalmente, não é? E eu, como polêmico sou, e como a maçonaria é uma casa de liberdade, está mais do que na hora de vocês que seguem o arquiteto do universo e que têm o compasso e a esquadra o esquadro para construir uma nova Petrópolis. Participarem, sim, independente de preferências políticas, na escolha de governantes mais sábios que possam seguir os ensinamentos da maçonaria. Então, já que o dia 20 de agosto nós estamos homenageando a maçonaria vai homenagear a cidade de Petrópolis nas eleições do próximo ano, participando ativamente e decidindo um futuro melhor para a nossa cidade. Em 1919, a maçonaria ajudou, em 1917, na guerra. Na tragédia de agora, a maçonaria ajudou. Eu não quero a ajuda só da maçonaria, eu quero a participação nas decisões políticas, porque as decisões políticas podem fazer crescer muito mais o nosso município e a gente vai precisar muito menos da ajuda da maçonaria. Passei para vocês esse encaminhamento e esse pedido da Câmara de Vereadores. E muito obrigado ao vereador Fred por me deixar participar da audiência pública. Obrigado, vereador Dr. Mauro. A gente chegou ainda em 2015, salvo engano, ou 14, chegou a reunir as lojas maçônicas para discutir um pouco da cidade, formou-se um colegiado, todo mundo participou, discutiu-se uma série de coisas, recebemos prefeitos lá, fizemos uma série de encaminhamentos, mas isso aí da porta para dentro, e foi muito profícuo. Teve coisa que foi adiante, outras, infelizmente, os prefeitos acolheram naquele momento e não deram prosseguimento, mas, de certa forma, a maçonaria tem uma série de apontamentos e tem muita gente que colaborou para a administração pública aqui, diretamente, indiretamente. Estou vendo aqui o irmão Valmir, meu irmão procurador em São José. Pode trocar o prefeito, mas o procurador ninguém quer mexer, porque é quem entende lá do município. Então, como eles dois, tem vários outros irmãos aqui que participaram da administração diretamente e também indiretamente. E também dizer uma coisa que eu havia me esquecido, né, mas é importante frisar, a gente vem tentando, nessa legislatura, resgatar um papel que é da Câmara de Vereadores, que é da Casa do Povo Petropolitano, que é fortalecer as instituições petropolitanas, né? A história da nossa cidade não foi criada por indivíduos, foi criada por instituições, né? Tinha sempre um indivíduo à frente, mas ele capitaneava uma instituição. E aí a gente fez aqui o primeiro acordo de cooperação com o Comitê Piabanha pela despoluição do Rio Piabanha, com uma série de metas de parte a parte, de fiscalização do Poder Executivo e do Poder da concessionária Águas do Imperador e do Comitê Piabanha de pesquisa e monitoramento do próprio Rio. A gente tem aqui um acordo também com a Academia Petropolitana de Letras, dentro de um projeto que eu era presidente à época e criamos, que é a Câmara de Arte, Cultura e Patrimônio, de fortalecimento desse patrimônio. A gente trouxe para cá para dentro o Instituto Histórico de Petrópolis, a gente trouxe o 32º Batalhão. Então, assim, a casa tentou se aproximar da sociedade, das instituições, para fortalecer, e aí eu já faço o convite aqui às lojas maçônicas para que esse aqui seja um espaço de uso de vocês para discutir aquilo que vocês entenderem que é importante e é pertinente. A casa, de antemão, já está de portas abertas. Pela ordem, senhor presidente. Por favor. É só que eu esqueci de dizer que o grão-mestre Jorge Dias citou Goethe. E Goethe diz que a gente só enxerga o que conhece. A maçonaria enxerga. E a maçonaria enxergando tem que ajudar a nós e a população a ter um futuro melhor. Obrigado, doutor Mauro. Passo, então, a palavra a quem quiser fazer uso aqui da mesa. Em seguida, eu passo para o pessoal da plenária. Por favor, fique à vontade.
Vou ser breve. Vereador Fred Procópio, quem eu sou, vereador Mauro. Opa, ok. Sim. Vereador Fred Procópio, vereador Mauro, meus irmãos de maçonaria, a quem saúdo a todos. A maçonaria, ela tem uma missão de fomentar a liberdade de consciência, reunindo pessoas independentes de crenças religiosas para desenvolvimento da arte de pensar. Essa é uma das maiores contribuições que recebemos, a de refletir de tudo que nos cerca, como nos relacionamos com o mundo, à nossa volta, como esse mundo nos influencia. Refletir é muitas vezes questionar a rotina, os hábitos, os costumes, tudo aquilo que fazemos de forma muitas vezes mecânica, por tradição. Um outro ponto que a gente destaca é nós nos tratamos por irmãos, a fraternidade. É o tratamento fraterno que possuímos em loja que se reflete em nossa vida fora de loja. Procuramos ser mais respeitosos com o nosso próximo pelo ideal de fraternidade. Cultivamos a lealdade e a honestidade. Quando se é fraterno, se respeita o próximo, se auxilia quem precisa. O ser perfeito não existe, mas existem aqueles que buscam o aprimoramento, mesmo sem atingir, mas a busca é incessante. Este é o caminho que o homem maçom procura seguir, o da assertividade. Então, o que a maçonaria nos acrescenta? A consciência de conhecer aquilo que é certo e que é errado, cabendo a cada um desenvolver-se pelo caminho do bem. A maçonaria nos fornece a base da construção e o acabamento fica por nossa conta. A maçonaria é uma instituição que data do século XVI, XVII, perdura até hoje. Isso pelo empenho de irmãos, pela vontade de cada dia se tornar um homem melhor, diferente daquele que foi ontem. Cada um na sua velocidade. Obrigado, vereador, por esse reconhecimento. Obrigado, irmão Eixo. Mais alguém? Por favor, irmão Léo. Presidente Fred, vereador Mauro Peralta, veneráveis mestres aqui ao meu lado, meus queridos irmãos, convidados, meu irmão Fred, vereador, perguntou aqui baixinho, tá tímido, Léo? E eu lembrei de uma história, lá nos anos 60, eu não era nascido ainda não, mas contam essa história, de que ouvi dizer que na época o cantor que fazia sucesso no Brasil era o Simonal. Só que o Sérgio Mendes ganhou um prêmio Grammy e aí ele foi fazer um show no Maracanãzinho por causa desse prêmio. E aí ele teve a brilhante ideia de convidar o Simonal para abrir o show. E aí o Simonal fez uma apresentação tão fantástica que o Sérgio Mendes ficou depois com vergonha de cantar depois dele. Então, os irmãos que falaram antes de mim foram tão fantásticos que eu nem tenho muito o que falar. Mas é importante salientar, como nosso irmão Pochuk falou, a maçonaria está em Petrópolis há 161 anos, ininterruptos. A história da maçonaria em Petrópolis praticamente se confunde com a história da cidade. E eu gostaria só de ilustrar com uma breve história, que diz o seguinte, que uma vez um viajante maçom estava viajando para um compromisso em uma outra cidade, seu carro quebrou no meio da estrada. E aí uma outra pessoa viu, né, que ele estava precisando de socorro, identificou que era um maçom e ofereceu ajuda, ofereceu socorro, ofereceu seu próprio carro para que ele conseguisse chegar no compromisso. Essa pessoa foi no compromisso, retornou, devolveu o carro, agradeceu
Ele falou, você fez isso porque eu sou maçom? E ele respondeu, não, eu fiz isso porque eu sou maçom. Então, independente de quem estivesse ali, ele iria ajudar. Então, para ser bom para a sociedade, não precisa ser maçom. Mas para ser maçom, tem que ser bom para a sociedade. E agradeço em meu nome, em nome da Loja Amor e Caridade, essa noite, a homenagem que está sendo feita. E é isso. Muito obrigado. Eu que agradeço, meu irmão Léo. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Meu venerável irmão Cilento. Pouco tenho a dizer, tudo já foi dito e falado. A não ser agradecer a presença de todos e principalmente ao grande arquiteto do universo que me deu essa chance de ser maçom há quase 55 anos, 54 anos e meio. Agradeço a vocês a presença e principalmente, como já disse, ao grande arquiteto do universo por ter me deixado tanto tempo junto de vocês. Muito obrigado. Certamente o prazer é nosso, meu irmão. Mais alguém? Tá com o microfone aí, Charmel? Alguém da plenária quer fazer uso da fala? Não? Então vou fazer o seguinte, a gente dá a volta, convido cada um dos senhores primeiro e por serem os representantes supremos das lojas de vocês, que ficassem num semicírculo conosco, comigo, com o vereador Dr. Mauro, a gente vai chamando um por um, entregando a comenda, ele sai, vem o próximo, ele sai, vem o próximo, porque aí todas as lojas representadas e acho que fica o melhor gesto de reconhecimento por tudo que a maçonaria, através dos seus obreiros, fez em todos esses anos por Petrópolis, em especial na pandemia e nas 2 tragédias que a gente passou aí no ano passado. Só a título de explicação, o texto das moções está igual para todos os irmãos. A gente não fez distinção de maneira nenhuma. Então a gente vai ler uma moção inteira e depois a chamada nominal de cada um dos senhores. Bom, boa noite, meus irmãos. Agradecer a presença de todos aí. É muito satisfatório para a gente ter essa participação. Muito obrigado. Câmara Municipal de Petrópolis, moção congratulatória. O vereador Fred Procópio, satisfeitas as formalidades regimentais, encaminha o presente voto de efusivas congratulações ao valoroso obreiro. Aí será o nome de cada irmão. Pelo transcurso do Dia do Maçom, anualmente celebrado em 20 de agosto. Externo todo o meu respeito e admiração pelo irmão, que contribui para a consolidação da democracia e o desenvolvimento social da cidade de Petrópolis, sempre na persecução de uma sociedade justa e perfeita, buscando a verdade como premissa maior, alicerçando suas bases na fraternidade, liberdade e igualdade, e contra qualquer tipo de tirania ou absolutismo. Registre-se, pois, nos anais dessa Casa Legislativa, esta homenagem a quem o autor saúda e reconhece o mérito. Petrópolis, 29 de agosto de 2023, nosso irmão, vereador Fred Procópio.
Vou entregar a primeira moção aqui, vamos lá. Nosso irmão Leonardo Almeida Alves de Souza. Agora. Nosso irmão Francisco de Assis Freitas Júnior. Nosso valoroso irmão, 54 anos e meio de maçonaria, nosso exemplo, nosso mestre, Adilson Cilento. Nosso irmão Ricardo Ferreira de Moura. Ricardo. Venerável mestre, da minha querida Loja Dom Pedro, Carlos José Eis. Meu paste, Luiz Antônio Ferreira. Luiz. Venerável Paulo Simões Correia Furque. Furque. Nosso irmão Carlos Alberto Alcântara Bom Saber. Nosso ilustre e amado irmão Zeferino José de Souza Costa.
Beleza. Assim não. Nosso querido orador, Carlos Roberto Pochuc. Levo, beleza. Meu amado padrinho, Jorge Costa Dias. Tá certo. Porque vai te pegar depois no tatame. Não, mas fazer uma parte. O restante está chegando agora para a próxima. Só para orientar como é que a gente faz agora o restante, pedir os veneráveis que ficassem aqui, né, os ex-veneráveis e os atuais. Agora a gente forma um semicírculo e aí chama um por um de vocês, e aí vocês recebem da mão dos veneráveis também a comenda, e em seguida saem, vem o próximo, e assim por diante, para a gente tentar confraternizar aqui com todo mundo, tá bom? Se vocês quiserem, no final a gente faz uma foto todo mundo junto, e a gente pensa melhor. Mas acho que é o melhor formato. Por favor, Farley, faz a chamada. Bom, vamos lá. Anderson Rocha Faria. Filho do nosso saudoso Fernando. Nosso irmão Antônio Salomão. Exames laboratoriais. Direito a merchandising. Arnaldo Galeno Torricelli Filho. Não, né? Tá. Nosso amado e sempre pronto a ajudar, Araquém Ferreira Gomes Júnior. Sempre de pé, ordem. Nosso irmão Valmir Osório dos Santos, cuidando do nosso trânsito aí da cidade. Nosso irmão José Kleber Citrangolo Raiol. Grande Zé Kleber.
Marco Antônio de Souza, poucos conhecem, mas o Marquinho, acho que todo mundo conhece, né? Internacional. Nosso irmão Francisco José Miranda. Nosso irmão Hélio Moura também não está presente. Nosso irmão Rui Ligeiro também não se encontra. Nosso irmão Cláudio Mendes Toledo também não se encontra. Aliás, fazer uma ressalva que o Carlos Mendes Toledo justificou a falta por ser missa de um mês do irmão Adalberto, grande irmão da nossa loja. Roberto Carlos Gabris, nosso querido Bob. Nosso irmão Chicão e Hélio Moura também justificaram a ausência aí por trabalhos profanos. Nosso irmão José Carlos Silva. Também não. Tá. César Augusto dos Santos. Também não está presente, né? José Geraldo Chirigatti, secretário. Hã? É o Chicão. Nosso irmão Marcos Vinícius Teixeira. Nosso irmão e colaborador, trabalha aí com o Fred, né? Contribui muito para que hoje o Fred pudesse estar nessa casa aqui e fazer essa entrega de moção. Renato Couto Carvalho. Está com estilo francês aí, mas é ele mesmo, gente. Nosso irmão Igor Florencio Leal. Nosso valoroso irmão Jobson Silva Barbosa. Esse é um exemplo de que as esposas participam também, né, de forma direta, né? Se ela não viesse, ele não poderia vir.
Nosso valoroso irmão Altair Sebastião de Oliveira. Sempre com um sorrisão no rosto, né? Nosso valoroso irmão Carlos Henrique Ferreira Barcelos, meu irmão gêmeo de maçonaria. Nosso irmão Rafael Souza de Carvalho. Nosso irmão Arnaldo Galeno Torricelli Filho. Não. Murilo Rocha Faria. Não, né, Anzo? Fred Van Camp. Fred justificou também a ausência hoje. Está numa missão profana. Francisco de Assis Freitas Júnior. Já foi, ó. Pô, Fred gosta de tu mesmo, cara. Pô. Ian Lauro Ribeiro Carneiro. Também não, né? Carlos Alberto Alcântara, bom saber. Já foi também. José Luiz Dias Ribeiro. Grande hospitaleiro aí, ó. Diego Faustino Pereira. Roberto Canelas Leal Neto. Aí. Nosso procurador do Estado. No Estado não, é. Alexandre Quintela Gama. Depois de tanto tempo, né? Aí, ó. Isso aqui é emoção, hein? João Murilo Rocha Faria. Oscar Rosa Nepomuceno da Silva Neto. Não tá. Arthur Antônio Marques Correia. Famoso tio Arthur.
Nosso grande mestre Sérgio Gomes Simões. Nosso irmão Wilson Paiva Filho. Não, né? Não. Marcelo Nascimento. Esse é o mestre da gravata. É. Conseguiu fechar até o palitório. Taene Albano Quintela. Doutor. O irmão José Carlos Passos. Nosso irmão Moisés Caetano de Lima Júnior. Nosso irmão Fábio Alves Ferreira justificou. Missão profana. Leandro e Chaibland Geraldi. Estiloso menino, hein, Fred? Nosso irmão Marcelo Bittencourt Guerreiro. O irmão Osmar Castro Filho. O irmão Estevão Caetano de Moraes Júnior. Tá?
Nosso irmão Johnny Quintino. Nosso irmão Maico Ferrão. O irmão João Alberto de Freitas. Agradeço. Nosso eterno comandante, Luiz Cláudio Calixto Barbosa. O irmão César Lopes da Silva. Aqui zerou. Tá certo. Irmão Farley Macieira da Costa. Antes do presidente assumir seu lugar aqui de direito, eu quero falar para o presidente que amanhã eu vou fazer uma moção para ele também, para ele não ficar triste, não. Bom, muito obrigado a todos os presentes. Espero que esse nosso primeiro ano aqui de comemoração do Dia do Maçom se torne um evento anual, bienal, do jeito que vocês quiserem organizar, né? A gente pensa numa coisa que comece de dia, ou de noite, ou no sábado, o que for melhor para as lojas. A casa está de portas abertas para que a gente traga estudos, traga propostas, traga ideias para reforçar aqui os ideais maçônicos na nossa cidade. Mais uma vez, dizer que estou muito feliz de recebê-los aqui. Antes
da gente encerrar essa solenidade, dizer que a nossa assessoria de comunicação vai disponibilizar o vídeo para as lojas, e aí peço a vocês que disponibilizem para os irmãos, e todas as fotos que foram tiradas aqui a gente recebe e encaminha para vocês em seguida, tá? Mais tarde, depois da manhã, isso está tudo pronto, e no e-mail de vocês, no WhatsApp de vocês, tá bem? Então, antes de encerrar a solenidade, gostaria de pedir a todos que ficassem de pé para que a gente cantasse o hino da cidade de Petrópolis, cidade que a gente tanto defende e cuida. Meus irmãos, depois de tudo que foi aprendido aqui hoje, da solenidade e da confraternização que tivemos, na certeza de que essa casa cumpre o seu papel em reforçar as instituições, em especial aqui uma instituição que eu participo e tenho muito carinho, declaro essa nossa solenidade encerrada. Muito obrigado a todos e que o grande arquiteto do universo nos abençoe. Boa noite.